Meta abandona a checagem de fatos, e vocês veem a checagem entre aspas, porque enquanto ainda há sistemas de moderação de conteúdo, eles se alteram para precisamente funcionar de forma mais parecida com o que acontece hoje no X, antigo Twitter, com notas da comunidade e menos parceiros de checagem fiscalizando. E o motivo? Bom, essa é a nota que foi publicada pela própria empresa Meta. Mais expressão e menos erros, onde eles entendem que censura indevida ocorreu durante os sistemas de moderação anteriores. Mas não vamos ouvir de mim, vamos ouvir de Mark Zuckerberg, ele que é o dono, o CEO da empresa. A gente tem aqui um vídeo de Zuckerberg, ele fez um press release mais longo, eu vou traduzir simultaneamente 1 minuto do vídeo para a gente pegar o tom de qual foi o anúncio. Vamos lá então, se a gente tem o vídeo, a produção pode colocar, por favor. Vamos lá. É hora de voltarmos às nossas raízes, de expressão livre, no Facebook e no Instagram. Eu comecei a construir redes sociais para dar às pessoas uma voz. E dei um discurso na Universidade de Georgetown há 5 anos atrás sobre a importância de proteger a livre expressão, e ainda acredito nisso hoje. Mas muito do que aconteceu nos últimos anos, bom, houve muito debate a respeito do possível perigo de informação nas redes sociais, e governos pressionaram por mais e mais censura. E muito disso é político, apesar de haver sim muita coisa legitimamente ruim. Drogas, exploração infantil e terrorismo. Levamos tudo isso a sério e eu quero garantir que hajamos de forma responsável. Nós construímos muitos sistemas complexos para a moderação de conteúdo, mas o problema com sistemas complexos é que eles erram. Mesmo se censuramos de forma errada apenas 1% dos posts, são milhões de pessoas. E chegou a um ponto onde há erros demais e censura demais. As recentes eleições também parecem ser um ponto cultural de alteração quanto a priorizar livre expressão. Então, mais adiante, focaremos em reduzir erros, simplificar políticas e restaurar livre expressão em nossas plataformas. Bom, não foi apenas ele, a gente ouviu também um dos executivos mais sênior discutindo com a Fox News. A gente tem o trecho aqui, se temos, podemos colocar legendado, vamos assistir o que ele disse. If you're making big changes, does that mean you were doing something wrong before? Look, this is a great opportunity for us to reset the balance in favor of free expression. As Mark says in that video, what we're doing today is we're getting back to our roots in free expression. There's a number of changes we're making, but if I could, I'd just highlight 3. Yep. First is, as you heard, we're eliminating the third-party fact-checking system. Well-intentioned at the outset, but there's just been too much political bias in what they choose to fact-check and how, so we're just scrapping it entirely. They, what do you mean? You mean you? The fact-checkers. You set up but they're yours. Well, right? So the idea was they're independent fact-checkers, but they've just been too biased, and so what we're going to do instead is adopt a system like X has of community notes. So we're just going to rely on our own community of users to provide people more information about what they're seeing, and we think that's going to work great. Give us an Bom, muito bem, então, vocês viram ele falando e a gente tem aqui o que as notas da Meta dizem a respeito das alterações. Vocês veem a meu lado os destaques da própria nota da empresa. Começando pelos Estados Unidos, estamos encerrando o nosso programa de verificação de fato via parceiros e migrando para o modelo baseado em notas da comunidade. Permitiremos que as pessoas se expressem mais, eliminando restrições sobre alguns assuntos que são parte da discussão em voga na sociedade e focando a moderação de conteúdo em postagens ilegais e violações de alta severidade. Adotaremos uma abordagem mais personalizada para conteúdo político, para que as pessoas que assim quiserem possam ver mais conteúdos desse tipo em seus feeds. Bom, isso vem após uma sequência de eventos que mostravam a aproximação entre Zuckerberg e o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi em novembro um jantar em Mar-a-Lago que incluiu não só os 2 bilionários, o presidente eleito e o chefe da Meta, mas também Marco Rubio, senador que deve ser o próximo secretário de Estado, vulgo ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Na semana passada, esse mesmo executivo que a gente ouviu falando na Fox News, Joel Kaplan, foi promovido ao cargo de chefe de assuntos globais. O que não é irrelevante, afinal, Joel Kaplan, entre os executivos sênior da Meta, é aquele que tem mais trânsito, ou um dos que tem mais trânsito no Partido Republicano. A gente também teve Dana White, a gente tem aqui o tweet dele, ele que é um aliado próximo de Donald Trump e chefe do UFC, tornando-se um membro da board, do conselho diretor da Meta. Isso vem em meio a debates também sobre o que a regulação da Meta pode significar, ou a regulação da seção 230, melhor dizendo, que regula redes sociais nos Estados Unidos, pode significar, e alguns especularam que fosse um desejo de Zuckerberg de ter trânsito, ter proximidade com Donald Trump. A Linda Yaccarino, CEO do X, comemorou a adoção de um mecanismo similar às notas da comunidade também
por outro chefe de rede social. Claro que a coisa tem implicações muito amplas e conforme a censura é mais e mais um assunto contencioso nos debates de democracia e de sociedades livres globalmente, isso, claro, tem alguma implicação para o Brasil. Para discutir o assunto, a gente recebe agora o Dr. André Marcília, ele que é professor de Direito Constitucional, especialista em liberdade de expressão e, claro, foi o primeiro advogado no inquérito das fake news, então quem com mais propriedade para a gente discutir o assunto. Vamos lá então, consegue me ouvir, doutor? Consigo, te ouço bem. Como vai? Boa tarde a você e a toda a sua audiência. Boa tarde, doutor. Então, primeiro de tudo, a gente tem um anúncio que é explosivo a respeito de uma rede social cujas políticas de moderação tiveram um impacto anteriormente em eventos como a eleição americana de 2020 e a pandemia global, mudando a sua moderação de antes checadores de fato verificados fossem da plataforma ou parceiros, para notas da comunidade, como se vê no X, buscando evitar erros, mesmo que seja apenas 1% dos usuários sendo censurados. Como um defensor da liberdade de expressão, primeiro, qual a sua reação às notícias de hoje? Bom, o conceito é correto, né? A ideia de justiça e injustiça. Se você comete, para você promover muitas justiças, você cometer uma injustiça, aquele ato já é inválido. A mesma coisa serve para a censura. Se você vai promover para combate à desinformação, ao ódio, seja o que for, se para isso você promove censura, aqueles atos são injustificáveis. E aí, pouco em cima desse conceito que o Zuckerberg agora parece que se posiciona. As notas da comunidade, elas chegam e as pessoas precisam entender como um benefício que não tem nada ruim nele, né? O algoritmo, que é visto tanto como muita gente fala, o algoritmo é o vilão, o algoritmo é o editor das plataformas, o algoritmo ele vai veicular conteúdos que são ruins. Bom, mas é justamente o algoritmo que também promove a censura e o banimento de conteúdos. Então, a gente passa a deixar o algoritmo um pouco de lado e a possibilitar que as próprias pessoas que utilizam o aplicativo, as redes sociais, sejam as moduladoras das vozes e dos discursos. Se você diz algo e aquilo é desinformativo, a nota da comunidade vai reparar o erro que você cometeu. Isso, ou seja, no lugar de um discurso eventualmente desinformativo, a gente arranca, exclui e bane, a gente promove outros discursos que possam somar-se àquele desinformativo e trazer uma solução mais democrática ao debate público. Bom, perfeito. Já que a gente falou a respeito do debate político, também vale ressaltar que outra das medidas que o Facebook, a Meta, etc., em Instagram e WhatsApp, também em todas as redes da empresa implementa, é reduzir a restrição a conteúdo político, conteúdo relacionado à política tinha menos circulação pelo tal do algoritmo. Outra coisa que eu queria te perguntar, doutor, é que no seu livro, o excelente Censura por Toda Parte, você fala sobre como, em certos casos nos quais você trabalhou, o diálogo com a imprensa e a forma como certas decisões judiciais se repercutiam na mídia era também um fator envolvendo o desdobramento do caso e a pressão sobre como as partes iriam agir. Com uma decisão tão contundente vindo do exterior pró-liberdade de expressão, você vê que isso pode impactar o atual julgamento do Supremo Tribunal Federal quanto às redes sociais no Brasil. Afinal, é um julgamento cuja jurisprudência poderia ter um efeito quase legislativo a respeito de como se usa as redes no Brasil. Sem dúvida alguma. Isso mostra como a liberdade de expressão não pode mais ser tratada de forma provinciana dentro de uma nação democrática, né? Quer dizer, essas redes elas estão em todos os lugares e isso não é um atentado à soberania, como muitas vezes algumas pessoas dizem. Isso é um erro, é tacanho pensar assim, né? É precário do ponto de vista até do conhecimento do mundo global em que a gente vive. Então, a liberdade de expressão, justamente porque as diretrizes que são tomadas lá nos Estados Unidos nos afetam, nós precisamos ter um pouco mais de capacidade de estarmos abertos, de estarmos abertos à oxigenação das ideias dos outros e não nos fecharmos, nos isolarmos em relação a uma visão de que a liberdade de expressão, apenas a que nós concebemos como correta, possa circular dentro do país. Quer dizer, isso inviabiliza o Brasil no mundo. Isso não é apenas uma questão relacionada à liberdade de expressão, mas também que nos traz consequências diplomáticas, econômicas, políticas de um grau elevado. Então, é preciso que nós aqui, talvez essa medida tenha esse impacto, e mesmo a eleição do Trump, enfim, todas as medidas que estão por vir, eu creio que tem um impacto de nos mobilizar a repensarmos se nós queremos seguir
isolados no nosso ponto de vista a respeito de liberdade de expressão, isolados, pelo menos, das grandes nações do mundo. Bom, perfeito. Além do julgamento que atualmente ocorre, a gente também viu em 2022, quanto às eleições de 2022, mas já começando de antemão, um contato da Corte Suprema com as plataformas de redes sociais para medidas que agora, com essa mudança na moderação, seja questão de WhatsApp, Instagram ou Facebook, também, seriam inefetivas, pois se descola do que era naquele momento a moderação das plataformas. E a gente tem as eleições presidenciais agora já no ano seguinte no Brasil. Então, claro que qualquer projeção com uma distância tão grande é especulativa, ainda mais com agentes dessa magnitude. Mas isso dificulta muito um cenário como o que houve anteriormente, onde o conteúdo de política foi muito restringido durante o período eleitoral, não é? Pois é. Eu acho que essa é uma grande questão para os próximos capítulos serão a respeito disso. Por quê? Até, Marcos, é bom que a gente diga que quando nós tivemos alguns meses atrás a revelação do que aqui a gente chamou de vaza-toga, né, que é algumas mensagens vazadas dos gabinetes do TSE, sobretudo do ministro Alexandre, essas mensagens mostraram que o clima esquentou entre Musk e o STF, ou TSE, justamente no momento em que o Musk disse, olha, eu excluo conteúdos por decisões judiciais e o resto eu remeto às notas da comunidade. Quer dizer, se agora a Meta vai implantar mais ou menos a mesma coisa, no próximo ano eleitoral, que é sempre um ano tenso, sobretudo de eleições presidenciais, o que acontecerá? Teremos também o Instagram banido? Teremos também as mesmas medidas de força? Nós repensaremos a nossa forma de agir, porque se a gente vai banir a Meta e o X, então talvez a gente precise banir a internet. E talvez nós, com isso, como eu mencionei anteriormente, estejamos banidos da nossa relação com o mundo. Então, é muito interessante esses próximos capítulos, porque, de alguma forma, foi justamente o caminho das notas da comunidade que levou, a insistência nisso, que levou o X a ser suspenso no país. Então, vejamos como vai ser o comportamento da Meta e até mesmo a relação do governo norte-americano com qualquer reação de força da nossa Suprema Corte. Eu creio que a gente está num momento delicado, relevante, e que a liberdade de expressão é o polo, vamos dizer assim, o centro, o ápice, né? É a cereja desse bolo que pode ser muito grave ou pode nos levar aqui no Brasil a, quem sabe, conceber que o debate aberto possa ser uma possibilidade. Perfeito. Muito obrigado, então, doutor, que nos atendeu aí nesse período de final de ano, onde é tão difícil conseguir os entrevistados. Um feliz ano novo e muito obrigado pela participação. Feliz ano novo, um abraço a todos vocês. Muito bem, a gente ouviu então o doutor André Marcília. Para a gente encerrar também o bloco, vale dizer que o X, ou melhor dizendo, o Facebook, segue outra das medidas do X e deve mover seu escritório de confiabilidade e segurança da Califórnia para o Texas. Musk já tinha feito a mesma coisa, mudando escritórios do X, antigo Twitter, da Califórnia para o Texas. Agora Zuckerberg segue na mesma questão. Expandindo também a respeito das críticas de que Zuckerberg estaria fazendo isso para possivelmente ter uma posição melhor quanto a eventuais mudanças na regulação para redes sociais, a gente tem a seguinte informação. A Comissão Federal de Comércio está atualmente processando a Meta, acusando a companhia de quebrar leis antitrust ao adquirir o Instagram e o WhatsApp. O julgamento deve começar em abril e também há outras questões, outros processos que ocorrem nos estados. Então, muita gente disse que isso seria uma medida do Zuckerberg, buscando aproximação com o governo, também visando uma melhor resolução dos seus casos na justiça. A ver, fica a informação para o público para que forme a própria opinião.